Vamos para mais um vídeo da série Maquiagem para o Natal. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês uma maquiagem para essência romântica, então vem comigo. Eu já lavei o rosto com sabonete 4 em 1, que ele limpa, esfolia, tonifica e renova a pele. Ele tem umas bolinhas que são partículas para esfoliar a pele. Então, são 4 produtos em um só, né? Um produto a menos que você tem que usar. Porque na maquiagem, um passo a passo seria o sabonete e o tônico. Então, ele já tonifica, é um produto a menos que você precisa. Agora vem como hidratante, esse aqui é o antioxidante da mesma linha Time Wise do sabonete. Ele cria uma película na pele, protegendo contra as linhas de expressão que a gente vai formando no dia a dia. Porque conforme a gente vai sorrindo, a gente vai fazendo expressões e vão formando as linhas. E ele também diminui as linhas que nós já temos no rosto. Então, ele vem em movimentos ascendentes. Agora eu venho com o hidratante para a área de olhos. Ele diminui as linhas de expressão e diminui também as olheiras. É importante ter um hidratante para a área dos olhos porque é como se fosse uma seda a pele dos olhos. Ela é muito fina e é a primeira a envelhecer. E principalmente a essência clássica que vai gostar de usar produtos assim, porque essa essência gosta muito de se cuidar, gosta muito de produtos que realmente entregam aquilo que eles prometem. Então ela não tem medo de gastar com produto. Agora eu venho com o primer, esse aqui é o da Mary Kay, ele é siliconado. O silicone ele gruda na pele e ele evapora, então ele aumenta ainda mais a durabilidade. Ele também diminui as linhas de expressão, tem fator de proteção solar 15 e ele também fecha os poros, minimiza os poros. Aí o silicone é assim, ó. Eu pego um pouquinho e passo na região onde eu tenho mais poros dilatados e linha de expressão, que é o nariz, aqui e aqui abaixo dos olhos também. Então, eu venho com a base, essa é a Time Wise, é da mesma linha do tratamento da pele que a gente passou. Ela é uma bomba de vitaminas com princípios ativos que diminuem as linhas de expressão. Ela tem 12 horas de duração e controla também a oleosidade, a média cobertura. E eu vou usar esse pincel Kabuki aqui da Mary Kay, que eu gosto muito dele. Ele não deixa nenhuma linha na pele, ele fica muito lisinho. E eu venho aqui do centro da face, na direção em que o pelo nasce, dando batidinhas. A gente não arrasta o produto. Agora eu venho com o corretivo pêssego. Ele ajuda a diminuir as olheiras arroxeadas ou amarronzadas e também serve para iluminar já. Eu passo aqui dentro também, porque eu tenho um pouco de olheira. Eu não passo em tudo porque não precisa, a gente vai esfumar, tem que ficar mais natural, né? Então, eu venho aqui, ó, esfumando as bordinhas. E eu passo até aqui o final do olho e o final do nariz. Porque o meu rosto, ele já é maior, se eu passar o corretivo até aqui, ele vai deixar o rosto maior, porque viram duas linhas paralelas. Então, se você tem um rosto largo, um rosto grande, não te indico fazer até aqui, mas fazer até aqui o final dos olhos, que ele vai centralizar a atenção e não vai deixar o teu rosto maior. Agora, se você tiver o rosto muito pequeno, aí você pode fazer o corretivo até o final, se você quiser aumentar um pouquinho mais o seu rosto. É batidinha de leve, ó, nas bordinhas, depois a gente vem pro centro, pra gente deixar bem esfumadinho, sem ficar marcado. Eu não passo corretivo na testa, porque eu já acho a minha testa grande, então eu não gosto de aumentar ela ainda mais. Eu também não passo no queixo, porque eu não vejo necessidade, e aqui no dorso também não, porque o meu dorso já é saltado, né, a minha giba. Então, se eu passar um claro, ele vai saltar ainda mais, porque o claro, ele ressalta e o escuro, ele aprofunda. Então, a ideia não é saltar ainda mais. A essência romântica, ela usa contorno, mas é um contorno também leve, assim como foi da essência clássica. Eu vou usar um pincel fofinho assim, que é o A28 da Macrylan. Vou usar esse contorno Cocoa da Mary Kay, que ele é mais quente.
Vou fazer em vírgula, porque a essência romântica, ela já é uma essência yin, uma essência feminina. Então, a gente tem que deixar ela mais feminina, tudo muito curvo, tudo muito delicado. Então, eu vou pegar aqui do início da orelha, em direção aqui à maçã do rosto, e vou fazer literalmente uma vírgula. Então, eu venho, pego a carga, gasto aqui na raiz do cabelo e venho descendo, fazendo essa marcação. Ele vai deixar a maçã um pouquinho mais saltadinha, mais marcadinha. Eu não indico fazer esse contorno se você tiver muita maçã e você não gosta de deixar ela maior ainda. Aí eu não indico fazer. Se você não se importar, você pode fazer sim. E aí a gente vem esfumando. Não puxe pra baixo, né? Não descer muito o contorno. Se quiser dar um sorrisinho, também ajuda. Agora eu vou fazer aqui a lateral da testa e as têmporas. Se você tiver profundidade aqui, você não quiser aprofundar ainda mais, eu não te indico passar o contorno aqui. Eu te indico vir com o corretivo para dar uma clareadinha ou deixa sem nada, tá? Eu faço na testa toda, porque a minha testa é mais larga, né? Eu tenho um rosto muito mais dramático do que romântico, né? Mas aí, para eu deixar ele mais oval, eu venho aqui e faço o contorno diminuindo a testa. Então, meu rosto, ele automaticamente vai ficar mais oval. Venho gastando a carga aqui, esfumando para dentro. Aqui no malar, eu vou dar uma escurecidinha aqui, um pouco para cima, para ele não ficar muito marcado, né? Para ele ficar mais oval, para esconder um pouco desse malar meu que é marcado, porque a essência é yin, então é tudo muito curvo, muito arredondado. Então, eu venho contornando aqui para tirar um pouco dessa marcação e ele ficar um pouco mais oval. Porque o rosto oval, ele não tem esse malar marcado. E vou esfumando para baixo também. Então, eu venho contornando aqui para tirar um pouco dessa marcação e ele ficar um pouco mais oval. Porque o rosto oval, ele não tem esse malar marcado. Agora, eu venho com blush. Eu vou usar esse pincel fofinho também, o A28 da Macrylan. Vou usar esse blush aqui, que é o Coral Sky da Edge Play da Mary Kay. Pego um pouquinho, tiro o excesso. E eu vou passar ele mais centralizado aqui, horizontal até a orelha. Da essência romântica, ingênua e etérea, que são essências muito femininas, a gente centraliza muito o contorno, o blush, o iluminador, para ficar mais feminino. Porque quando essa região ela está assim mais saltada, com mais maçã, com mais blush, traz essa jovialidade, essa feminilidade. Então, a ideia é quem tem a essência em parecer mais feminina para exalar a essência e a energia que ela tem. E eu venho aqui, já esfumando e puxando aqui para a orelha em horizontal. Também não vou passar muito produto, porque a gente vai trabalhar mais nos olhos e nos lábios, né? Agora eu venho com o iluminador, vou usar esse pincel fofão aqui de esfumar, que é o A27 da Macrylan, e o iluminador Glazed, que é esse aqui da Mary Kay. A romântica, ela gosta de mais brilho, mas é mais moderado. Ela não gosta de muito glitter, muito exagero, mas ela gosta, assim, de cintilância, de cor, isso ela aceita. Fúcsia, vermelho, aquele vermelho mais quente, diferente da clássica que gosta de um vermelho mais vinho. E aí a gente vem aplicando aqui na maçã e vem esfumando até aqui o ponto alto da sobrancelha. E ele vai chamar bastante atenção para essa região. Se você tiver muitos poros dilatados ou cicatriz de acne nessa região, eu não te indico passar muito iluminador assim, porque senão vai mostrar ainda mais, porque como eu disse, o que é mais claro, ele ressalta, então ele vai dar atenção. Se você tiver espinha também, vai dar atenção para sua espinha, para sua cicatriz de acne e para os seus poros.
Venho aqui no queixo, pra fazer aquela iluminação que eu não fiz com o corretivo. Eu só dou uma iluminadinha aqui, também no arco do cupido, e um pouquinho na testa. Aqui onde eu tenho a profundidade pra dar uma saltada. Agora eu vou fazer o contorno do nariz, eu vou usar um pincel fofinho assim. Esse é da Macrylan, já faz tempo que eu tenho ele. Tá até sem numeração. E esse contorno aqui latte, que ele é mais frio, porque essa região minha é mais rosada, então fica mais bonito se eu passar um contorno mais frio. E o mais quente aqui, nessa região que é mais quente, mais amarelada. Então, eu pego um pouquinho do produto. Eu não começo aqui da sobrancelha, porque aqui eu tenho profundidade. Então, se eu passar o escuro, vai aprofundar ainda mais. A intenção é diminuir a minha giba. Então, eu começo aqui e faço um Vzinho pra dentro. Eu faço V, gente, porque traz a naturalidade do contorno, tá? Nosso rosto, ele faz formas geométricas. Se você perceber que é um triângulo, ele faz um Vzinho aqui. Então, a gente tem que devolver a naturalidade, porque maquiagem não é máscara. Então, eu venho aqui esfumando pra dentro. Agora, eu venho selando com pó. Esse aqui é o translúcido da Mary Kay. Ele é pra todos os tipos de pele, porque ele não tem cor. E ele também controla a oleosidade e ajuda na durabilidade da maquiagem. Eu vou olhar pra cima, vou tirar os vincos aqui debaixo dos olhos, que são aquelas marquinhas que ficam nas linhas de expressão, pra não ficar marcado depois. E venho selando tudo com a esponjinha mesmo. Até o final dos olhos, também da mesma forma que eu fiz com o corretivo. Eu venho passando aqui do lado do nariz também pra acertar esse contorno, ficar mais retinho. E vou selando o restante do rosto. Nessa região aqui eu não passo muito pó, porque não é uma essência mais yang, então ela é mais feminina, a gente não pode carregar muito em marcação. Vou deixar um pouquinho o pó aqui, porque a minha pele é mais oleosa, então pra ele dar uma absorvida. Venho tirando o pó assim, com batidinhas, pra não arrastar o produto na pele e não ficar marcado. Agora eu vou fazer a sobrancelha, vou usar um pentinho assim e um pincel chanfrado bem fino. Esse aqui, ele tá sem numeração, já faz tempo que eu tenho ele. E uma pomada de sobrancelha, essa é da Ruby Rose, é a Medium. Eu penteio assim um pouquinho pra cima. Porque aí vai me ajudar na hora de criar os pelinhos. É uma essência que não gosta de muita marcação, então eu vou tentar fazer um pouco mais leve. A gente faz uma linha aqui abaixo. Uma linha acima. Vou fazer mais arredondado, porque é uma essência in, então ela tem muito mais curvas. Nada muito inclinado. Agora a gente vem criando os pelinhos aqui na direção em que eles nascem. Se é pra cima, com o pincel assim. Se é pra baixo, a gente vem com o pincel assim. O início a gente faz mais leve, a gente vem, cria uma linhazinha bem de leve aqui e vem criando os pelinhos com o pincel assim ao contrário. Nessa sobrancelha eu não tenho muitos pelinhos pra cima, eles são mais pra cá, então às vezes ele fica um pouquinho mais marcadinho. Agora eu venho penteando aqui pra diminuir um pouco dessa marcação. Eu venho corrigindo com esse corretivo da Fandi, é o W26, e com um pincelzinho assim, língua de gato. E eu venho aqui, principalmente nessa sobrancelha, porque essa daqui ela é mais baixa do que essa, então eu tenho que igualar as duas. E eu venho esfumando pra baixo. Venho corrigindo um pouquinho de leve sem produto aqui em cima. Agora eu venho com o corretivo, esse cremoso da Fendi, o pincel língua de gato, que vai servir como primer, para ajudar a fixar a sombra e deixar ela mais pigmentada. Poderia ser um primer também, mas quem não tem pode usar um corretivo cremoso.
Vem esfumando aqui, puxando pra dentro e não pra fora. A diferença do primer para o corretivo é que o primer tem umas funções a mais, né? O corretivo é só corretivo mesmo. E ele precisa ser mais clarinho assim mesmo para pigmentar. Vou vir com o pincel S04 da Sfumato e um pó compacto da Tracta médio. Vou vir selando toda a pálpebra. Eu peguei o médio para poder dar uma profundidade nos olhos, porque eu tenho essa pálpebra mais gordinha, então eu preciso de alguma coisa para dar pelo menos uma profundidade leve aqui. E o pincel fofão, que é mais fácil de passar por toda a pálpebra. Eu vou usar a base da Tracta, mais escura, assim, como delineador. Eu vou usar um pincel chanfradinho. Esse aqui é bem velhinho, nem sei qual que é, não tem numeração. E eu vou vir marcando aqui, da linha d'água de baixo, com ele mais inclinadinho, porque aqui em mim é mais caidinho, então eu preciso deixar ele mais inclinado, para levantar o olhar. E aí eu venho puxando aqui pra dentro, bem fininho, porque a gente vai esfumar. Então não dá pra deixar ele muito grosso. Agora eu venho com um pincel bem pequenininho. Esse é o S12 da Sfumato. E o contorno Cocoa, que a gente usou no rosto, pra esfumar esse delineador. A gente vem aplicando aqui, puxando pra dentro, com batidinha. Agora eu pego um pedaço de fita, vou por aqui, pra conseguir esfumar essa pontinha. Eu vou pegar e vou esfumar aqui com batidinhas, puxando pra dentro da fita. Com o pincel B907 da Macrylan, eu venho com a mesma sombra, esfumando aqui embaixo. Bem rente aqui, puxando pra cima, pra tirar esse caidinho. Então, a gente esfuma bem pra cima. Agora a gente vem colando os cílios. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui e aqui no início, só pra deixar bem coladinho. E passei a cola na haste dos cílios. Aí eu venho colando aqui o centro, depois as extremidades. Agora eu venho com a máscara de cílios Lash Intensity pra juntar o cílio superior com o cílio postiço. Venho passando aqui no cílio inferior. Agora eu venho com esse pincel fofinho de esfumar e o iluminador Glazed. Vou fazer um ponto de iluminação aqui, bem de leve. E aqui no ponto alto da sobrancelha. E aí eu volto com o pincel fofão pra esfumar. Agora eu venho escondendo aqui a haste dos cílios que a gente colou, né? E aí fica aparente a colinha, a gente vem com um marronzinho de novo, que é a base. E vem só escondendo aqui. Agora eu venho com um batom, esse aqui é o Roma Red da Mary Kay. É um mate, um vermelho mais quente, porque a essência romântica ela gosta. O delineado eu fiz ele marrom e mais esfumado, porque a essência romântica não gosta de delineado muito marcado, nem muito escuro. Então precisa ser um marrom mais esfumado. Se for preto, tem que estar muito bem esfumado. Tem algumas pessoas da essência romântica que até gostam de um delineador mais marcado, mas é bem difícil. Eu venho passando. Eu vou deixar ele mais arredondado também, porque curvas são da essência In, né? E a romântica, ela é mais feminina. Começo de baixo para ele ficar mais arredondado. Finalizamos mais uma maquiagem, e essa é a maquiagem da romântica.
O batom vermelho mais quente, que é uma cor que ela gosta e combina muito com ela. E também por causa do Natal, né, gente? O delineado mais esfumado, marrom, para não ficar muito marcado. Fiz uma sobrancelha mais retinha, mais bem feita, porque eu tenho algumas falhas, mas se você tiver mais fios, mais sobrancelha do que eu, você pode colocar menos produto. Fiz a pele mais leve, porque a gente ia trabalhar mais nos lábios, na sobrancelha, nos olhos. Eu também colei uns cílios menor, para não ficar nada muito extravagante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês. Comenta aqui se você se identificou com essa maquiagem, se você se identifica com essa essência e se você faria essa maquiagem. E até o próximo vídeo.